Eu sempre achei que meu mundo tinha acabado no dia em que perdi a visão. Acontece que foi só o começo. Meu mundo, de verdade, desmoronou quando eu a vi. Não sei como, mas eu a vi. No caos do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Ana, com a alma em sua pasta de esboços, sentiu a tragédia antes mesmo de acontecer. Uma colisão com uma mala desavisada e a pasta escorregou de suas mãos, abrindo-se como um livro proibido. Centenas de desenhos soltos voaram, flutuando como sonhos esquecidos, caindo sobre o piso frio do terminal. O pânico a dominou. Ela se ajoelhou, tentando desesperadamente recolher as páginas antes que fossem pisoteadas. O tempo parou. Foi quando uma mão delicada se juntou à sua. A voz era serena, quase um sussurro. Esses traços capturam uma emoção tão pura. Ana ergueu o olhar. Olhos castanhos, profundos, examinavam um de seus esboços com uma reverência que ela não esperava. A mulher segurava a página com a mesma delicadeza que Ana teria. São originais. Ana balbuciou, a voz rouca. Não podem ser substituídos. Eu sei, a mulher respondeu com um sorriso gentil. A arte é a alma de quem a cria. Ela a ajudou a se levantar. Eu sou Sofia. Ana. A troca de nomes foi rápida. Elas estavam no mesmo voo. O destino as colocou lado a lado, na mesma fileira. O assento 23A e 23B. 6 horas ao lado de uma completa estranha, pensou Ana. O que seria o seu pior pesadelo? Mas Sofia era diferente. Sofia era uma livreira, e sua paixão por histórias rivalizava com a Diana por arte. Horas se esvaíram em conversas sobre enredos, personagens e o que as inspirava. Ana, que nunca falava sobre seu processo criativo, se viu compartilhando seus segredos mais profundos com Sofia. Ela falou sobre a protagonista de sua nova série, uma personagem que buscava conexão em lugares inesperados. O que a inspirou? Sofia perguntou, os olhos fixos em um esboço de Ana. A vida. Ana respondeu, olhando para a janela, mas na verdade, olhando para Sofia. A conversa fluiu. Sofia falava sobre os autores independentes que apoiava em sua livraria, sobre a dificuldade de fazer as pessoas se apaixonarem por histórias em um mundo digital. A facilidade com que se conectaram foi assustadora. Ana se pegou em um momento de distração, esboçando o perfil de Sofia enquanto ela dormia por um breve momento. A curva dos lábios, o jeito que o cabelo caía sobre o rosto. Quando Sofia acordou e a pegou, não protestou. Você me fez parecer bonita, Sofia murmurou, estudando o desenho. Eu só desenhei o que vi. Ana respondeu, surpreendendo-se com a própria ousadia. Ao aterrissarem em São Paulo, a realidade as atingiu. O celular de Ana vibrou com mensagens. Mais um apartamento que não deu certo. Ela suspirou, o desespero tomando conta. A cidade parecia enorme, impiedosa. Problemas com moradia? Sofia perguntou, sua voz suave, mas direta. Ana assentiu, os olhos marejados de frustração. Nada dá certo aqui. Talvez eu devesse voltar para casa. Sofia hesitou por um segundo. Você sabe, eu tenho um quarto extra. Não é nada luxuoso, mas... Se você estiver interessada. Ana a encarou. Está falando sério? A ideia era absurda, impulsiva, perigosa. Por que não? Sofia sorriu, e o medo de Ana se dissipou. A vida é curta demais para deixar boas conexões escaparem. Enquanto esperavam a bagagem, a sensação de que aquele encontro mudaria tudo era palpável. Ana sabia que estava prestes a entrar em um novo capítulo, mas o que ela não sabia era o quão profunda seria a história que se desenrolaria a partir daquele momento. A cidade de São Paulo, que antes parecia fria e distante, agora parecia cheia de promessas. E no centro de todas essas promessas estava a Sofia. A incerteza a consumia, mas a promessa de algo novo, de algo real,
a empurrava para a frente. A vida dela, por muito tempo um rascunho sem cor, estava prestes a ganhar vida. Uma semana depois, Ana ainda não acreditava na sua sorte. A estada temporária se transformou em uma rotina que parecia natural. Seus materiais de arte haviam conquistado metade da sala, mas Sofia nunca reclamava. Em vez disso, trazia café para ela durante as madrugadas de desenho, curiosa sobre seu processo criativo. O aluguel é absurdamente baixo. Ana comentou uma noite enquanto esboçava na bancada da cozinha. O cheiro de alho e ervas da massa de Sofia enchia o apartamento. Bem, o mercado imobiliário é uma loucura. Sofia deu de ombros, mexendo na panela. Além disso, ter uma artista de mangá como colega de quarto tem suas vantagens. Sua imaginação deixa este lugar mais vivo. Ana a observava, fascinada com a forma como a luz da noite capturava os fios de cabelo de Sofia. Seus dedos formigavam para capturar o momento no papel. A domesticidade daquele arranjo era surpreendente. Elas caíram em uma rotina confortável. Café da manhã na varanda, discussões noturnas sobre livros e arte. O senso comercial de Sofia a ajudou a organizar suas submissões de quadrinhos, enquanto Ana a introduzia às séries de mangá obscuras. Uma noite, vasculhando seu material da Comic Con, Sofia encontrou esboços preliminares para a nova série de Ana. Esses personagens, eles são tão íntimos. Ela observou, os dedos traçando as linhas. Você capta a saudade de um jeito lindo. Ana sentiu o rosto esquentar, imaginando se Sofia via como os esboços recentes tinham começado a apresentar traços do seu rosto. É sobre encontrar conexão em lugares inesperados. Ela explicou. Como nós? Sofia perguntou, a voz suave, antes de se apressar. Como colegas de quarto, quero dizer. O momento ficou suspenso entre elas, pesado com possibilidades não ditas. Mas antes que Ana pudesse responder, o telefone de Sofia tocou. Era o gerente da livraria, com uma crise de envio de livros. A vida em comum revelou as peculiaridades de Sofia. O jeito de ler em posições estranhas, o hábito de cantarolar enquanto organizava livros, a tendência de assar doces em momentos de estresse. Cada detalhe encontrava seu caminho para o caderno de Ana, transformando-se em histórias que ela não estava pronta para contar. Sua arte está diferente ultimamente, comentou a editora de Ana durante uma chamada de vídeo. Mais profundidade emocional. O que quer que esteja te inspirando, mantenha perto. Se ela soubesse o quão perto a inspiração morava, logo ali, no corredor. Tudo mudou em uma tarde de sábado. Sofia havia convidado a família para o almoço. Os pais dela, conservadores, viam o sucesso de Sofia na livraria como um hobby, não uma carreira. A tensão era palpável. Ana sentiu a pressão sobre Sofia para que ela arranjasse um bom marido e parasse de brincar de livreira. Depois do almoço, a mãe de Sofia, Dona Cláudia, pediu para falar com Ana a sós. O sorriso dela era de plástico. Você é uma artista talentosa, Ana. O tipo de talento que precisa de uma base sólida para crescer. Minha filha... Bem, ela é impulsiva. O que ela precisa agora é de estabilidade, não de incertezas. A palavra incertezas foi dita com um tom que não precisava de tradução. Eu sei que a vida de artista é difícil. Aqui está algo para ajudá-la a encontrar o seu próprio lugar, para que ela possa seguir a vida dela. Dona Cláudia entregou-lhe um envelope grosso. Dentro havia um cheque considerável. Ana olhou da mãe de Sofia para o envelope. O coração batia forte. Era uma oferta para desaparecer. Ela sentiu uma pontada de raiva e humilhação. Mas o que mais a machucou foi a ausência de Sofia. Onde ela estava? Por que não a defendeu? Mais tarde,
Ana confrontou Sofia, o envelope ainda nas mãos. Sua mãe me ofereceu dinheiro para ir embora. Sofia empalideceu. Eu. Eu não sabia que ela faria isso. Ela só queria ter certeza de que eu estava bem. É a maneira dela de cuidar. Cuidar? Ou controlar? Eu sou uma incerteza na sua vida, Sofia? A voz de Ana estava carregada de dor. Onde você estava? Por que não me defendeu? Você acha que eu preciso ser comprada? A hesitação de Sofia foi a resposta. Ela parecia dividida, presa entre a lealdade à família e o que sentia por Ana. Não é assim que eu vejo. Mas é assim que ela vê. Ana interrompeu, a voz trêmula. E você. Você não disse nada. A rachadura na confiança era visível. Ana não viu uma traição, mas uma falta de coragem, uma incapacidade de Sofia em se posicionar. Naquela noite, Ana pegou seus materiais de arte e se trancou no quarto. O que antes era uma fonte de inspiração, agora era apenas um eco da dor. Ela desenhou febrilmente, as linhas agora afiadas, cheias de sombras. O que antes era um retrato de um amor florescendo, agora era o rascunho de um coração partido. E Sofia, do outro lado da porta, se sentiu pela primeira vez na vida, completamente sozinha. O apartamento, antes um refúgio de rotina e conforto, se transformou em um campo minado emocional. O silêncio era pesado, mais alto que qualquer discussão. Ana se trancava no quarto desenhando. As linhas antes fluidas e cheias de vida agora eram afiadas, sombrias. O protagonista de seu mangá, antes um reflexo da leveza e alegria de Sofia, agora carregava uma profunda tristeza nos olhos. Sua editora, em uma chamada de vídeo, notou a mudança. Seu trabalho, Ana, é brutalmente honesto. O que quer que esteja acontecendo está dando uma profundidade que seus leitores vão sentir. O sucesso veio de forma avassaladora. Sua nova série, Noites em São Paulo, explodiu nas redes sociais. Os leitores se conectavam com a dor, com a autenticidade daquele sentimento de perda. A dor de Ana se tornou um sucesso comercial, um paradoxo cruel. Nesse período, uma nova figura entrou na vida de Sofia. Clara, uma editora de grandes redes de livrarias, se interessou pela loja de Sofia. Clara era sofisticada, com um sorriso que parecia perfeito demais. Ela é só negócio. Sofia dizia, mas o olhar de Ana, através da janela do seu quarto, via mais do que negócios. Via o toque prolongado nas mãos, a maneira como Clara elogiava o trabalho de Sofia. As páginas que Ana produzia naquela semana eram torturadas. A dor da rejeição e o medo de ser substituída se espalharam por cada traço. Em uma cena de seu mangá, a artista assistia, com o coração partido, a livreira sorrir para outra pessoa. E o sorriso de Clara na vida real era o veneno que corroía Ana. Tudo veio à tona uma noite. Ana ouviu a porta se abrir e viu Sofia com Clara. A risada de Sofia ecoou no corredor, e algo se quebrou dentro de Ana. Ela saiu do quarto, os olhos fixos nas duas. Parece que a incerteza não era tão ruim assim, Ana disse, a voz cheia de amargura. Clara, sentindo a tensão, se despediu rapidamente. Foi um prazer, Sofia. A gente se fala sobre a parceria. Sofia fechou a porta, a expressão de alegria desaparecendo. Ana, não é o que você pensa. Não é? O que é então, Sofia? Sua mãe me oferece dinheiro e você hesita. Agora, você está com alguém que é exatamente o que sua família quer, e você nem pisca. Você acha que eu sou um obstáculo, não é? Algo para se livrar para ter uma vida mais fácil. A voz de Ana tremeu. Seu silêncio naquele dia falou mais alto que qualquer palavra que ela pudesse ter dito. Sofia se encolheu. Você não entende. Eu estava com medo. Eu estava com medo de te perder e de decepcionar a minha família. Eu fiquei paralisada. Eu não te traí com dinheiro, Ana.
Eu te traí com a minha covardia. E o que te faz diferente dela, Sofia? Você quer uma vida onde não precisa lutar, onde você pode esconder o que você é. Eu não sou um segredo. Eu sou a sua vida. E você não foi capaz de me defender. Ana olhou para os próprios desenhos que estavam espalhados pela sala. A dor era evidente em cada traço. Olhe, isso é o que você fez comigo. Você transformou o amor em dor e a nossa história em algo que eu não queria contar. As lágrimas desceram pelo rosto de Sofia. Você tem razão. Eu fui uma covarde. Mas eu te amo, Ana. Eu te amo mais do que qualquer coisa. O amor não pode ser escondido, Sofia. Não pode ser usado como um segredo. E ele não pode sobreviver em um lugar onde você não tenha coragem de ser você mesma. Eu não posso mais ficar aqui. Eu não posso ser uma lembrança dolorosa para você. Ana pegou uma mala, jogou algumas roupas e seus cadernos de desenho. Eu tenho que ir. Não, por favor. Sofia implorou, mas Ana estava determinada. O apartamento, antes um lar, agora parecia uma prisão. A vitória do seu mangá era amarga. O amor que ela tanto desenhou e que se tornou um sucesso estava desmoronando na vida real. A porta do apartamento se fechou atrás dela com um clique final, deixando Sofia sozinha na sala vazia, com as sombras de uma história que ela havia destruído com o seu silêncio. A arte de Ana, que antes era uma prova de amor, agora era um monumento à traição. A nova vida de Ana era um sucesso amargo. Morando sozinha em um pequeno apartamento, ela tinha o silêncio para si, mas o silêncio era um eco de sua solidão. Seu mangá, Noites em São Paulo, estava no topo das listas de mais vendidos. A editora ligou, eufórica. Seu trabalho está em outro nível. Os leitores sentem a dor, a perda. É real. É visceral. Ana assentiu. O vazio em seu peito era a fonte daquela realidade. Ela desenhava febrilmente. Cada linha um suspiro de dor. Cada painel um lamento. No apartamento que antes dividia com Ana, Sofia vivia uma vida que parecia uma encenação. Clara a convidava para jantares, para eventos de negócios. Tudo era superficial. Um jogo de aparências que Sofia não conseguia mais suportar. Sua livraria, que deveria ser seu refúgio, agora era um lembrete constante de sua covardia. Onde antes Ana espalhava desenhos, agora havia apenas o vazio. Sofia sentia falta do cheiro de café, dos risos, daquele sentimento de lar que Ana havia criado. Ela passou noites em claro, lendo o mangá de Ana. O que antes era uma história de amor, agora era um retrato da dor dela. A cena em que a artista é traída pelo silêncio da livreira a atingiu como um soco no estômago. Sofia não podia mais fugir da sua culpa. A vida pública não ajudou. Fotos de Ana e Sofia, tiradas em segredo, se espalharam nas redes sociais. Os comentários eram uma mistura de fascínio e ódio. O romance por trás de Noites em São Paulo, diziam alguns. Uma afronta à família, diziam outros. A mãe de Sofia ligou, a voz cheia de desaprovação. Você está manchando o nome da família. Essa exposição não é assim que se vive. Eu sabia que isso não ia dar certo. Não é a maneira de você viver, mãe. Sofia respondeu, a voz trêmula, mas firme. É a minha. A pressão era imensa. Alguns clientes pararam de frequentar a livraria. O gerente pediu demissão, alegando que o relacionamento de Sofia não era apropriado para o negócio. Naquele momento, Sofia percebeu que a sua covardia tinha custado mais do que apenas o amor de Ana. Tinha custado a sua própria dignidade. E foi quando ela se quebrou que decidiu lutar. Sofia não podia mais viver na sombra de sua mãe e do medo. Ela convocou a família para uma reunião. Eu não vou pedir desculpas, eu amo a Ana. E eu errei. E a minha vida, a minha livraria, é onde eu quero estar. Se vocês não podem aceitar isso, eu sinto muito. Mas essa é a minha vida.
A mãe, incrédula, tentou argumentar, mas Sofia a interrompeu. O cheque que você deu para a Ana, eu vou depositar de volta na sua conta. Meu amor e a minha felicidade não estão à venda. E nem a Ana. O pai de Sofia, um homem de poucas palavras, apenas balançou a cabeça. Você é igual a ela, disse ele, a voz dura, tão teimosa quanto ela. Depois que a família saiu, a livraria parecia mais leve. Sofia mudou a vitrine. No centro, ela colocou todos os volumes do mangá de Ana, junto com uma foto do desenho que Ana havia feito dela no avião. E no vidro, ela escreveu uma mensagem, com a caligrafia que só Ana reconheceria. A arte imita a vida. A minha arte, a sua arte, a nossa arte. Eu quero mais. Ana viu a foto da livraria de Sofia em uma postagem de uma fã. Ela parou no meio da rua, o coração disparado. A foto do desenho que ela havia feito e as palavras no vidro. A mensagem era clara. O mundo podia ler a mensagem de Sofia. Ela não estava mais se escondendo. As lágrimas de Ana não eram de tristeza, eram de alívio. Mas o caminho para o perdão ainda era longo. Sofia tinha mostrado a sua coragem. Agora, era a vez de Ana decidir o que fazer com a dor. A história delas tinha sido reescrita. A pergunta era: elas teriam a coragem de viver o próximo capítulo? Ana foi à livraria no dia seguinte. Não para confrontar Sofia, mas para entender. O local, antes cheio de clientes, estava silencioso. Sofia estava rearranjando uma prateleira, seu olhar fixo nos livros. O silêncio era diferente do que havia em seu apartamento. Este era cheio de expectativa. Sofia a viu e seus olhos se encheram de lágrimas. Você viu? Ela sussurrou, a voz trêmula. Eu vi, Ana respondeu, o coração apertado. Eu também vi. A conversa que se seguiu não foi uma briga, mas um acerto de contas. Ana falou sobre a dor que sentiu, sobre o medo de que seu amor não fosse o suficiente para ser defendido. Sofia falou sobre o seu próprio medo, sobre a pressão de ser a filha perfeita, a covardia de não ter se posicionado. Eu estava tão acostumada a agradar, a me encaixar, que me perdi. Eu te perdi. Mas você se encontrou, Ana disse, e seus olhos encontraram os de Sofia. Você se encontrou e foi corajosa. O gesto de Sofia na vitrine não foi apenas para Ana. Ele reverberou em toda a cidade. As redes sociais, antes cheias de ódio, agora estavam cheias de apoio. Clientes que haviam se afastado voltaram. A livraria, com sua nova vitrine colorida e cheia de livros sobre diversidade, se tornou um farol para a comunidade LGBTQ+. A arte de Ana, que antes era uma expressão de dor, agora era um símbolo de esperança. Uma tarde, uma adolescente, com lágrimas nos olhos, segurou um volume do mangá de Ana. Minha mãe não me aceita, mas a sua história, a sua loja, me dão coragem. Ana sentiu o coração transbordar. A dor dela não havia sido em vão. O pai de Sofia ligou para ela. Sua mãe e eu vimos o que você fez. E o que a loja virou. É impressionante. Nós queremos tentar entender. Queremos que você venha para o almoço. Com Ana. A voz dele era grave, mas havia uma nova suavidade nela. Sofia, sem palavras, aceitou. Era o primeiro passo para a reconciliação. Eles voltaram a morar juntos, mas desta vez o apartamento era diferente. Não era mais um refúgio temporário, mas um lar. Onde antes havia desconfiança, agora havia uma base sólida de honestidade e perdão. Os desenhos de Ana voltaram a ser cheios de vida, capturando os momentos de riso, de carinho, os pequenos detalhes que fazem um relacionamento. Sofia, por sua vez, deixou uma nota de papel debaixo do caderno de Ana. Não era um pedido de desculpas, mas uma promessa. Para cada traço de dor, eu prometo dar um de amor. Em uma noite, enquanto Ana desenhava, Sofia se aproximou e a abraçou por trás. Eu tenho uma ideia.
Ela sussurrou no ouvido de Ana. Um novo projeto. Não é um mangá, nem um livro. É uma livraria café, onde a sua arte possa ser exposta e as pessoas possam ler nossas histórias, em uma biblioteca de verdade. Ana largou o lápis, o coração acelerado. Nossa história. Nossa, Sofia respondeu, virando Ana para ela. Para o resto da vida. Você quer construir um futuro comigo? Um futuro onde não precisamos mais ter medo? As lágrimas vieram aos olhos de Ana, e desta vez elas eram puras. Elas eram de amor. Eu quero. Sempre. A livraria se tornou o ponto de encontro da comunidade. Um lugar onde a arte e as histórias de todos eram bem-vindas. E no centro de tudo, Ana e Sofia, não mais personagens de uma história de dor, mas autoras de uma história de amor, coragem e perdão. A arte imitou a vida, e a vida, por sua vez, se tornou a mais bela obra de arte que elas poderiam ter criado.